Obrigada, pessoal. Obrigada, né, o CDMEC. Obrigada aí, pessoal da feira, pelo convite. Obrigada aos meus colegas. É sempre um desafio, né, Evandro? Estar presente com tantas pessoas, com tanto conhecimento e ser a primeira ainda a falar. Mas eu topei o desafio. Meu nome é Luana, né? Como Evandro me apresentou, a gente vem numa empresa de consultoria, né? Já trabalhando com ESG há 21 anos, embora essa sigla tenha surgido agora um pouco mais recente. Mas, na verdade, ESG não é uma novidade, né? Acho que meus colegas que já estão aí nesse meio estão bem familiarizados com isso. Porém, é uma origem de uma pauta mais ambiental, mas que migrou já para um novo modelo de negócio, né? E eu vou mostrar um pouco essa origem. A gente vem desde o mundo do pós-guerra, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tivemos publicações científicas, né, como a Primavera Silenciosa, que já traz um debate mais profundo entre o uso de produtos de agroquímicos, né, junto ao desgaste ambiental e em relação também à questão do capital humano. A gente traz aí publicações já voltadas para uma competência, né, moderna, um gerenciamento moderno das empresas, voltadas para a competitividade, mas também para não tinha ainda esse nome, né, do capitalismo de stakeholder, mas uma gestão voltada não só para o acionista, mas para os stakeholders. Começamos também com uma publicação muito importante em 72, já falando dos limites do crescimento, ou seja, né, os recursos são escassos, isso foi muito importante. Já em 79, né, ainda não era o Fórum Mundial, o Fórum Econômico Mundial, mas começou-se uma publicação sobre a competitividade global, falando que não só sobre produtividade em si, não era só a produtividade que impactava na competitividade, mas também precisava se olhar um ambiente externo. Muito comum, muito famoso, né, essa publicação que já traz aí o conceito mesmo do desenvolvimento sustentável, nosso destino comum. E a gente vem aí para o Triple Bottom Line, né, falando, né, do conceito de desenvolvimento econômico, também da gestão ambiental, mas também sobre a justiça social. E em 2004, de fato, surge o nome ESG, as três siglas, né? O Pacto Global, junto com o Banco Mundial, provocado na época pelo então secretário-geral da ONU, promove então um debate como, de fato, o mercado de capitais poderia impactar nas instituições enquanto não só geradoras de recurso, né, sempre, né, focando nisso, mas também nos seus impactos sociais, ambientais de governança. E aí, em 2020, a gente já tem aí um impacto mais relevante, né, e já trazendo aí a BlackRock com a sua famosa carta, né, para os principais CEOs, já focando na diversidade do investimento, mas também com propósito. Tomei o susto, achei que era aqui. E aí a gente vem então para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Já como uma extensão dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, a ONU propõe e chama a sociedade de uma forma geral para alcançar esses objetivos até o ano de 2030. São 17 objetivos, 169 metas, mas chama a todos, né? Poder público, iniciativa privada e a sociedade como um todo. Já em 2020, o Fórum Econômico Mundial traz de fato o conceito do capitalismo de stakeholders, né? Onde ele diz que as empresas, as corporações, aquelas que vão ter uma longevidade maior, elas criam valor, não só para o seu acionista, mas para a sociedade de uma forma geral, em especial aquelas que têm os seus objetivos alinhados com o objetivo da sociedade, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E aí procura-se um resultado para o negócio, para a economia, para a sociedade e para o planeta. Então você sai de um capitalismo que, né, tradicional de shareholders, né, de acionistas, para você focar de fato no capitalismo de stakeholders, que segundo o Fórum Econômico Mundial é o momento que a gente vive. Nunca deixando de lado que uma iniciativa privada ela tem por princípio gerar lucro, tá? Isso daí é uma questão que a gente tem que observar. Agora, olhando para o ESG, o que se espera como resultado de fato para as empresas enquanto ESG, né? Enquanto ações na prática? Então, você espera instituições mais competitivas, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Espera-se uma gestão de risco mais apurada, principalmente de risco socioambiental, e reputação, tá?
Então, dentro da competitividade, são índices que a McKinsey fez um estudo em 2019, o que se aponta? Primeiro, uma facilidade do crescimento em primeira linha, então você desenvolve novos produtos para novos mercados, tem acesso a novos clientes. Então, ESG forte e na prática ele também te reduz custo, elimina desperdício, traz soluções, né, de eficiência, minimiza a intervenção regulatória. A gente vive uma era, né, cada vez onde você vai ter uma intervenção de instituições regulatórias cada vez maior e aumenta a produtividade dos funcionários, retém bons talentos e você otimiza os investimentos e os gastos de capital. Então, esse estudo da McKinsey, ele conclui que prestar atenção nas preocupações da ESG, ela não compromete o retorno, é o oposto disso, tá? Através da competitividade. Já na gestão de risco, eu acho que esse é um dos itens principais, né? Você ter uma governança e você ter uma cultura de governança, ele traz de fato políticas, práticas, conduta ética da empresa. Além disso, você olha para o seu risco dentro de um ecossistema. Não é só o risco interno à empresa, você consegue olhar para o mercado, olhar para o seu consumidor e você ter um bom gerenciamento do risco. Além disso, uma equipe diversa, multidisciplinar, dinâmica, você tem a inovação, né, Evandro, você que é muito da área da inovação, você consegue inovar mais, você consegue prever mais. Resposta e credibilidade, não só com os stakeholders ou shareholders, mas também com o mercado financeiro. Além disso, você tem a atração e retenção de talento e uma estratégia de longo termo. São empresas que focam de fato na prosperidade. Além disso, se fala que a gente vive na era da informação. Não vivemos. Vivemos na era da reputação. Por quê? Hiperinformação é o que a gente mais tem. Conhecimento especializado, tem um especialista para tudo hoje. Capacidade de resposta é o mínimo que se espera. Aconteceu um evento, amanhã ele está na mídia. Amanhã não, em horas ele está na mídia e todos estão comentando. Além disso, você vive também a técnica da desinformação, né? E a superconectividade. Estamos aí hoje falando de 5G. Então, a reputação, ela é um pilar central da inteligência coletiva. Aí, imerso a tudo isso, existe o risco reputacional. E muitas vezes a empresa ela é feita única e exclusivamente da sua própria reputação. Então, o ESG, ele traz uma imagem positiva, ele projeta uma imagem positiva, a credibilidade e a reputação. E dentro do mercado privado, segundo o Reputation Institute, a habilidade da empresa, a reputação dela é a habilidade dela de ganhar e manter a confiança dos stakeholders, para ele comprar, recomendar, investir, até trabalhar na sua empresa. E, mais do que isso, ele te oferece o benefício da dúvida, ainda que você erre, porque nós erramos. As empresas erram, nós erramos. Porém, no Brasil, as empresas são instituições de credibilidade, né? Esse estudo feito pelo Endowment Trust, ele traz que, comparando entre empresas, ONGs, governo e mídia, a empresa é a instituição mais acreditada. E, por outro lado, há uma expectativa muito grande dos stakeholders sobre as empresas, né? As pessoas compram os produtos das empresas que elas têm os mesmos valores, né? Compartilham dos mesmos valores, das mesmas crenças, assim como escolhem também trabalhar nas empresas que trazem esses valores e crenças e também investem. E você também tem aquilo que a gente chama, né, de ativismo de acionistas. São aqueles que investem nas empresas quando acreditam nelas e trazem para o mesmo patamar a prática ESG junto com as análises operacionais e financeiras da empresa. Isso aí corresponde a 88% dos investimentos, tá? Porém, a pressão para assumir problemas da sociedade, ela pode ir além do que as empresas podem oferecer. Hoje, né, o estudo conclui que a gente vive uma instabilidade da sociedade, onde o governo e mídia alimentam entre si, né, na verdade, uma priorização e eles alimentam uma desinformação entre si, o que oscila muito, mas leva para a empresa e para as ONGs a necessidade de assumir problemas da sociedade, e que muitas vezes não é o papel deles, eles não têm essa capacidade, né, e isso é sempre um desafio para as empresas. Né? Aqui na feira a gente tem grandes empresas e eu tenho certeza que vários desafios são mostrados pela sociedade que muitas vezes
embora queira ajudar, a gente nem sempre consiga trazer essa resolutividade. Mas enfim, qual é o futuro então do ESG? O ESG não nasceu agora, mas ele vai morrer? Acho que essa publicação ela ficou muito icônica, né? Foi uma publicação de The Economist agora no mês de julho, dizendo para a gente literalmente abandonar tudo e focar literalmente no E, que seria a redução, né, de fato de carbono e dos gases do efeito estufa. A análise é correta, no termo da problemática, né, visto que ele diz que são problemas, principalmente do social e de governança, que são variados, são complexos, eles têm muita interferência, ele fala até a palavra trade-off, né? Eles têm muito trade-off em si e são difíceis de você demonstrar na ponta, né? O resultado efetivo daquele recurso que foi aportado. Eu concordo, isso é um problema, mas não são problemas fáceis, não são respondidos de formas fáceis, mas eles não precisam ser abandonados. Então a minha leitura pessoal é que a problemática está correta, não a solução. E aí, a gente sabe que existem indicadores que podem refletir o resultado, mas são difíceis de ser mensurados. Além disso, você tem hoje metodologias que demonstram o nível de comprometimento das empresas, mas não é um padrão internacional. Então aí você tem N instituições que trazem várias metodologias distintas entre si, são todas muito importantes, tá? Mas não há solução simples para problema complexo, né? E diante disso, não existe uma solução padrão em termos ESG. Existem boas práticas. O que funciona para uma empresa pode não funcionar para outra. São problemas distintos. Então, a primeira coisa que as empresas precisam fazer é compreender a sua matriz de materialidade de acordo com a sua externalidade. Qual o impacto que eu causo? Aonde eu causo? E eu tenho que ter uma escuta muito ativa dos meus principais stakeholders. Para quê? O meu foco seja na contribuição para a sustentabilidade, inclusive a sustentabilidade do meu próprio negócio, mas também nos meus riscos e nas minhas oportunidades. E aí que entram ideias, né? Nós somos uma empresa hoje dentro de um cenário nacional que já atuamos em vários estados, já atendemos mais de 50 clientes, temos mais de 50 programas realizados, trabalhamos, né, disseminando o conhecimento sobre essas práticas com mais de 21 anos de experiência. Hoje a nossa missão deixou de ser minimizar o impacto das empresas. Por quê? A gente quer ressignificar. Mais do que você diminuir, é você ressignificar, você trazer aquele impacto que um dia poderia ter sido negativo, para ele ser de fato um impacto positivo. Além disso, a gente ajuda nossas empresas numa jornada. ESG, gente, não é um ponto de chegada. Ele é um caminho a ser construído e reconstruído cotidianamente. E institucionalmente a gente vem, né, trabalhando em projetos e ações para promover cada vez mais esse debate. E por fim, né, aonde que as empresas de fato enxergam uma oportunidade nas boas práticas ESG? Primeiro, as empresas elas tendem a maximizar o seu valor enquanto empresa, enquanto instituição. Hoje os riscos climáticos eles são colocados como fator decisivo nas tomadas de decisões das empresas. Os órgãos reguladores eles são cada dia mais criteriosos e o nosso consumidor ele está cada dia mais consciente. Nós estamos conscientes. Nós temos a oportunidade de buscar certificações, de ler rótulos, de conhecer sobre aquele produto e até rastrear muitas vezes a cadeia de valor daquele produto. Além disso, tem uma grande discussão, e essa discussão com certeza ela vai evoluir, sobre como a gente fundir os dados contábeis com os dados de sustentabilidade. Inclusive, recomendo, quem ainda não leu o último balanço da Natura, eles fazem exatamente uma tentativa de trazer todo esse balanço de sustentabilidade, incluindo os aspectos negativos, os impactos negativos. Além disso, nós hoje temos também investidores cada vez mais atentos aos indicadores que são apresentados. E o desafio brasileiro ele ainda é muito maior. 99% do nosso tecido empresarial ele é feito por pequenas, médias empresas. E essas empresas elas vão aderir cada vez mais a uma prática ESG, puxada por grandes corporações, por grandes líderes que vão trazer isso tudo para dentro da sua cadeia de valor. Então, precisamos falar sobre isso também. Pequenas e médias empresas precisam sim aderir. Portanto, é necessário a gente também trazer luz que o ESG, você não basta aparecer. E a gente tem uma frase muito importante que se chama walk the talk. Não basta aparecer, não basta falar, tem que ser.
ESG na prática, no cotidiano, não é uma ação de marketing. Então hoje você tem grandes denúncias de greenwashing, bluewashing, pinkwashing. Então, assim, de fato precisa acontecer. E eu deixo essa reflexão aqui, né? ESG não é binário, não é ser ou não ser, é uma jornada, certo? E muitas vezes o grande vencedor vai ser aquele que vai pautar no centro das suas decisões, de fato, as questões ambientais, sociais e de governança, tá? E deixo aqui, por fim, uma reflexão para todos os meus colegas, né, e quem está assistindo. O que te motiva a adotar essa prática? Eu tenho duas motivações. Uma tem 3, a outra tem 4 anos. É isso que eu espero, deixar um mundo melhor para elas. É isso, pessoal. Meu nome é Luana, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.